que a tão grande e abençoadora graça do Senhor possa estar envolvendo agora a sua casa, o seu coração, sua mente, todo o seu ser. A nós sempre é uma alegria assim contagiante ter esse privilégio, esse momento tão precioso que o Senhor nos concede, para que juntamente conosco você possa interagir e possa também ter esse tempo de crescimento e edificação na palavra do Senhor e permitindo assim que o Espírito Santo possa invadir os nossos corações, as nossas mentes e termos assim um tempo tão precioso de crescimento e edificação. E sempre comigo aqui, os meus colegas e amigos, pastor Rogerinho. Sim, senhor. O Alzeir. Alzeir. Isso. E o nosso amado Guerra. Aldemar. Aldemar. Esse é o cara. Estamos aí, né? Isso. Pastor Guerra, hoje nós vamos abordar que tema? É um tema, assim, muito interessante e eu achei, até a palavra que eu acho ela bonita, a sensata Abigail. Opa. Fala sobre sensatez, né? Isso é uma coisa, uma qualidade, assim, bem forte, né? E tratando-se de mulher, né? Ela trouxe isso de exemplo na palavra de Deus. Eu acho muito importante a gente abordar isso hoje. Eu gostaria de ler o texto que está em 1 Samuel 25, de 40 a 42. Só um pouquinho, pastor Guerra. Sim. Então nós queremos convidar você a ser sensato e sensata, não é? Como Abigail, e poder interagir conosco, né? Você participando através do nosso Twitter, né? O nosso Twitter é @Clínica da Alma, tudo junto. Então você pode participar, você pode encaminhar ali a sua mensagem, pode colocar ali a sua pergunta, a sua abordagem através do Twitter, né? E também você pode ligar para o 3201-3301, que é o nosso telefone, que é o CAT, que é um atendimento eletrônico, né? E ali você coloca a opção número 1, e aí então você grava, faz ali a sua pergunta, coloca ali a sua colocação, seu comentário, que vai ser repassado para nós aqui no estúdio, não é? E você pode assim participar conosco. Talvez o seu comentário não seja colocado aqui exatamente no momento, né, do nosso programa, mas o seu comentário vai ficar registrado e aí no próximo programa então a gente comenta e a gente então traz a resposta dentro daquilo que você necessitar, ok? Então, e também não se restringe apenas ao momento, ao horário do nosso programa. A qualquer horário do dia você pode gravar, pode ligar, então vai ser escrito, né? Vai ser transcrito e aí então nós recebemos aqui e a gente pode então trazer o comentário, tá joia? Mas, pastor Guerra, voltando então. Vamos ao texto aqui, né? Okay. Que fala assim: vindo, pois, os criados de Davi, Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se apressou, se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Não é? Então nós vemos aqui que ela foi serva 2 vezes. Né? Verdade. Então a Abigail foi capaz de salvar sua família da destruição certa, graças à sua coragem, ao seu bom senso, às suas incríveis habilidades de relacionamento. Vejamos então algumas lições, né, de relacionamento que podemos aprender com essa mulher espiritual, né? Eu creio que ela aqui é assim, um exemplo de habilidade, um exemplo de contato. Verdade. Não é? E isso é muito importante do relacionamento. Claro. Que um dos problemas que nós temos hoje entre família é relacionamento. E como, né? E muitas vezes isso traz, né, muita dissensão dentro dos lares. E nós temos aqui, né, a primeira, iniciativa arriscada. Deu o primeiro passo em direção a Davi para solucionar uma situação complicada. Aliás, eu vejo a situação mais do que complicada, eu vejo
complicadíssima. É verdade, complicadíssima. Vou aprofundar mais aqui porque ele maltratou, né, Davi, ele rejeitou Davi, não é? Ele tratou Davi mal. Então, assim, ela foi mediar uma decisão que Davi já tinha tomado de destruir Nabal. Ele já tinha tomado essa decisão. Então, ela foi assim, quer dizer, ela foi para uma missão. Ela foi mediadora, né? Mediadora de uma coisa que já estava definida. E ela conseguiu mudar, né, a situação. Então, muitas vezes, né, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Verdade. E nós vemos aqui uma mulher sábia que está edificando o seu lar. Né? A sensatez é importante e é bonita. Né, Rogerinho? Sensatez é chave. É interessante a gente ver o contexto, né? De novo. Sim. Porque Guerra falou a respeito de Nabal. E Nabal era o nesse momento do texto que ele leu, Sim. o ex-marido de Abigail, porque Nabal tinha morrido. O Senhor o matou. Né? Isso é bom frisar isso aí. O Senhor o matou. E Nabal, conforme o texto diz, tal qual é o seu nome, assim ele é. Então, que significa homem de Belial, ou um homem que não é sensato, um homem que não pensa de uma forma correta e não age de uma maneira correta. Né? Então, qual é a situação? A situação Nabal, que era um fazendeiro muito próspero, ele estava numa situação de comemoração junto com seus empregados, que era um costume em Israel na época de tosquiar as ovelhas, que era um momento de celebração, né? Era um momento onde tinham festas e tosquiavam as ovelhas, tiravam a lã, e era realmente um momento aprazível na comunidade que eles estavam. Davi, que estava fugitivo, que estava, inclusive, em muitos momentos, tomando conta dos pastores de Nabal, não deixando que nada acontecesse a eles, vai e envia mensageiros até Nabal para que Nabal pudesse abençoar a vida de Davi. Tipo, você agora está aí tosquiando as suas ovelhas, comendo do fruto do trabalho, mas nós temos parte nisso. Né? E Nabal, por ser esse homem que não agia de uma forma correta, né? Por não agir, por não ter generosidade, por ser um homem de Belial, ele fala, que tenho eu com Davi? Exato. Né? Então ele mandou embora os mensageiros de Davi e tratou mal, de maneira rude. Né? E aí Davi, então, ele entendeu que Nabal estava pagando o bem com o mal. E vai até a fazenda, vai até a casa de Nabal, disposto, inclusive, a matar Nabal e a sua família. É verdade. E aí entra a questão interessante. Entra essa mulher sensata, que era a mulher de Nabal. Então, Nabal, ele pode ter sido realmente um homem de Belial, mas ele teve uma mulher sensata junto dele e que fez toda a diferença. O que Abigail faz? Ela fica sabendo do que tinha acontecido, do que Davi tinha feito, de como Nabal tinha respondido. Sim, com certeza. Né? E entendeu que Davi realmente tinha não só condições, mas motivos para matar toda a família. Então ela toma uma decisão de ir ao encontro de Davi. E olha, a Bíblia fala muito pouco de Abigail, só fala basicamente nesse contexto. Só nesse contexto. E nós escolhemos, né, esse texto para ler exatamente porque esse texto vem coroar Abigail. Quando ela, depois que Nabal morre, Davi reconhece que aquela mulher era uma mulher sábia e Davi fez exatamente o oposto de Nabal. Se ela é uma mulher sábia, eu quero ela junto de mim.
Ele foi. Nada bobo, né? Nada bobo. Então, já que Nabal morreu, agora tem uma viúva, mas essa viúva ela é virtuosa, ela é sábia. Ele então, não foi insensato, Não né? foi insensato. Deixa eu trazer essa mulher para perto Com de mim. certeza. Que legal. E ela tinha muitas habilidades, né? Eu creio que Davi olhou isso, ele olhou as qualidades dela. Exatamente. Né? E ele era um homem sábio, né? Davi era um homem sábio. Então ele falou, não, ela tem muita habilidade, é uma mulher idônea, uma mulher cabeça, uma mulher de relacionamento. Então eu preciso de uma pessoa dessa do meu lado, né? Exatamente. E aí ele fez, né? Falou, não, então vai ser minha esposa, né? Que aí pelo menos eu estou tranquilo aqui. Aí, firme. Guerra, o primeiro item, da primeira característica nesse relacionamento entre Davi e Abigail que você leu, como é que é? É iniciativa arriscada. Deu o primeiro passo em direção a Davi para solucionar uma situação complicada. Eu entendi aqui, a iniciativa dela realmente foi arriscada. Né? Muitas vezes nós tomamos iniciativas e nós temos que crer e ter fé, que eu vejo aqui que ela teve fé, que Deus ia direcionar aquela iniciativa dela e que ela ia ser positiva. Que muitas vezes as pessoas tomam iniciativa, mas elas vão com pensamento negativo. E ela não, ela arriscou, mas arriscou por uma coisa que ela acreditava que ia dar certo. Sim. Não é? E a gente tem que acreditar nisso, né? Eu penso até que ela foi uma pessoa que ela viu com uma visão de futuro. Sim. Porque, olha bem, Davi estava vindo. Qual foi a decisão arriscada que ela tomou? De ir ao encontro de Davi sem falar nada com o marido. Sim, com certeza. Né? Ela pegou, juntou comida, né? E a palavra de Deus diz que ela juntou suprimentos, vinho, cachos de uvas, passas, figo. E isso ela não comentou, não falou com o marido. E ela sabia que o marido não estava concordando. Sim, com certeza. Às vezes, e isso é importante a gente ressaltar, porque aí outro poderia pensar assim, mas ela não estava em desobediência ao marido? Né? Mas aí o que adiantava estar em obediência ao marido e morrer? Ela tinha que tomar uma decisão sábia, né? Sábia, Eu vejo uma decisão arriscada sábia. nesse sentido. Nesse Então sentido. é aquele negócio. Se eu for, eu poderei morrer. Sim. Mas se eu ficar, eu com certeza vou Vou morrer. Então eu vou. Entre morrer e arriscar, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. E isso me assemelha, me reporta aqui pensando na decisão de Vasti, de Vasti, não é? Ou seja, não é de... Oh, meu Deus. De Esther. De Esther, Esther. desculpa. Vasti, Esther substitui Vasti, né? Sim. Quando ela falou com Mordecai, eu disse, olha, manda o povo jejuar, vou ter com o rei. Sim. Né? Se morrer, morri. Mas já ia morrer mesmo, né? Então, assim, o decreto já estava assinado, pronto, estava lá já com o anel, né, do rei, já tinha sido decidido, olha, é a morte dos judeus. Então, assim, olha, ele não me chamou para a presença dele. Né? Então, assim, eu vou ter com o rei. Se morrer, morri. Então, dentro dessa perspectiva de que eu vou fazer minha parte. Né? Existe um propósito pelo qual eu estou aqui. Não é? Então, eu vou lá ter. Se o rei direcionar o cajado, tudo bem. Se não, né, morri. Então, uma decisão. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu estava pesquisando aqui no dicionário público aberto aqui na internet a respeito da palavra sensatez. Eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó, maneira ponderada de abordar um assunto vulnerável ou difícil. Comportamento de uma pessoa que é discreta, em que há discrição, né? E fala então de sensato, né? Então uma pessoa que tem bom senso, e bom senso vem da palavra de bom siso, não é? Sim. Siso, essa coisa de responsabilidade, juízo. juízo, né? Então,
Eu achei que era dente. Não, então, Mas por isso que ele é chamado de dente ciso. dente ciso. Porque ele só vem depois. Só depois. depois de uma idade, De né? uma idade. onde, aparentemente as pessoas Deveriam ter juízo. deveriam ter juízo, né? É o dente do juízo, O né? dente do juízo. Mas na realidade é isso mesmo, né? De sensatez. Com Vamos ver certeza. um outro ponto aí que você colocou, Guerra, depois desse. Nós temos aqui segurança emocional. Demonstrou segurança em relação à sua identidade. Isso aí é Eu muito acho importante. a gente profundo, né? abordar. Porque ela mostrou segura, mostrou que era uma pessoa equilibrada emocionalmente, não é? E eu vejo até na questão do equilíbrio aqui, a gente conjecturando aqui, que o Rogerinho falou uma coisa aqui que eu achei interessante, que Nabal devia ser um cara bem bruto, bem, né? Pela atitude que ele teve com a Davi. postura dele. E ela era uma pessoa equilibrada emocional para lidar com um homem desse. Mais do que ele. Ela tinha Não que é? Para ter, dar conta dele. Para dar conta tinha que dele, ter essa né? sensatez só para conviver com um Só cara para conviver. Então, eu cresci, ela era uma pessoa de identidade realmente definida, Aham. entendeu? Definida, ela sabia qual que era a identidade dela. É muito não é? interessante, Guerra, porque ela não deixou que a loucura de Nabal A influenciasse. interferisse no seu senso de justiça, Com certeza. né? Ou no seu juízo. É. Então, ela mesmo vivendo com um homem, né, que conforme ela mesma diz, tal qual ele é, tal qual é o seu nome, Sim. né? Um homem que a gente poderia traduzir, entre aspas, um louco, Louco isso ela mesmo. não se influenciou ou não Pela- se deixou influenciar pelas loucuras e pelos As atitudes, Os devaneios. os dele, né? devaneios, É isso exatamente, mesmo, é. pelos devaneios do marido. Então é preciso de que realmente você saiba Sim. quem você ser. Com certeza. Né? Eu sei quem eu sou, sei qual é a minha função aqui, sei qual é o meu papel aqui, sei qual é a autoridade que eu tenho aqui. Né? E ela usou essa autoridade. E muitas mulheres a gente vê aqui que até um conselho que a gente dá para ter a Abigail como referencial na vida Isso, delas, exato. para poder lidar dentro dos lares. Que a gente atende muitas mulheres, né, casadas aí hoje que estão destruindo o lar por falta de sabedoria e até falta dessa segurança emocional e até perda da identidade. Exatamente. Isso leva a pessoa a tomar decisões, né, que não deveriam ser tomadas, né? E aí traz consequência dentro do relacionamento. Exatamente. E isso é muito importante, você que está nos acompanhando e nos assistindo, né? O quanto que um homem que não sabe quem ele é, a sua identidade, né? O quanto que um homem insensível, que está distante, fora da vontade do Senhor, acaba trazendo sequelas e consequências para a vida da esposa e dos filhos. Nós temos ali na Clínica da Alma ministrado uma série de pessoas, né, tanto homens, mulheres, jovens, né, completamente perdidos, né, completamente sem referenciais. Nem sabe por que está vivo e perguntar para onde é que você vai, então aí piorou, né, dá embanana a cabeça, né, Com e os certeza, pensamentos. Eu não sei, talvez eu vou fazer isso, talvez eu vou ser aquilo outro. Por quê? Essa tem sido a grande dificuldade das pessoas, é justamente saberem quem elas são, por que elas estão vivas, por que elas então estão vivendo essa realidade. Né? E a gente vê o exemplo aí de Abigail, ou seja, que alguém prudente, alguém que se colocou na brecha, porque você mediar uma circunstância, não é? Mediar uma situação delicadíssima, porque ali estava o quê? Era uma situação entre o rei e o seu esposo. Sim, com certeza. Não era situação fácil. super decisões delicada. difíceis de tomar, né? Eu acho. Talvez você está aí se deparando com uma situação similar, né? E você está percebendo que você, em vez de estar sendo um agente de reconciliação, né, entre duas pessoas, talvez você está, colocando fogo no negócio, está incendiando mais, né? Talvez você está agindo assim com crítica, não é? Com o famoso alfinete, espetando, né? E isso, em vez de ajudar, não vai ajudar em nada, pelo contrário, né? Então, a gente quer assim que você
realmente seja focado aqui, né, justamente no modelo, o exemplo que ela está nos dando, né, edificando as nossas vidas e com certeza edificando a sua também. Eu queria colocar para falar, gente. Sabe como que, na hora que você falou, sabe qual foi a figura que me veio dessa mulher? É alguém que está com uma bomba na mão e o pavio já foi aceso. Com certeza. Exatamente. E tem que correr com ele antes que exploda, né? Exatamente. Antes que exploda. É mesmo. Alguém que Mas está é com a isso mesmo. bomba na mão porque vieram com a notícia, né? Aham. Foi isso que aconteceu, foi isso que Nabal falou, agora Davi já está vindo. E aí? A bomba está na sua mão. Né? Como é que você vai se arrumar com isso agora? O que você vai fazer? É isso mesmo. Né? Eu queria colocar aqui o terceiro tópico, que eu acho que isso aqui é muito importante, que fala humildade genuína. Submete-se a Davi, prostrando-se aos seus pés e buscando o seu favor. Quer dizer, ela Se colocou na brecha. um ato de humildade, ela foi uma fechou, intercessora. Foi. ela tocou ali no coração de Davi, que Davi era um homem humilde diante do Senhor, não é que ele tinha um coração humilde, ela mexeu com o coração de Davi. Então, acho muitas vezes assim, esse ato de humildade, ela se prostrou, né? Ela se prostrando ali, ela reconheceu ele como rei. Sim. E olha que Não ele é? ainda não era rei. Não era Ele rei. estava fugitivo Olha de pra você Saul ver. na Ele época. era Ela fugitivo nessa época. reconheceu ele como rei num ato de humildade. Sim. E isso aí quebrantou o coração de Davi. E a humildade, ela quebranta o coração. O próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala, né? Sobre os humildes de coração. Então, muitas vezes a gente vê a humildade. Ela quebranta e quebra as pessoas. Sim. Não é? Ela quebra e derruba muralhas mesmo, não é? Então eu vejo aqui um ato dela também, esse ato de humildade. Agora eu ligo esse ato de humildade com ela, com a identidade dela. Sim. Você entendeu? Eu ligo com a identidade. Não é? Quem sabe quem é, não precisa ter medo de se humilhar. Né? Com certeza, isso mesmo. Você falou tudo. Exatamente. Quem sabe quem é, não precisa Não ter medo de precisa se ter medo de se humilhar. humilhar. Mas aí, o que vai acontecer comigo se eu me humilhar? Não tem problema. Todo mundo vai fazer de tapete, vai fazer Não, de ela capacho. chegou Não. confiante na identidade Ótimo, né? e naquilo que ela tinha por dentro e com segurança, que nós colocamos segurança emocional, Sim. né? Ela tinha segurança que diante daquela humildade dela, ela ia dobrar o coração de Davi. Tremendo, né? Eu achei isso aqui muito importante, uma coisa Não, ligada com é a bacana outra. demais. Não é? Olha só, nós queremos nos colocar assim, quando nós falamos nós, né, o Ministério Clínica da Alma, se colocando à sua disposição. Se você precisa de uma ajuda, talvez você precise de alguém que possa mediar uma situação, não é, que você está vivendo. Talvez não seja com uma outra pessoa dentro de uma perspectiva, né, interpessoal, mas talvez ajudar você a mediar esse processo do seu retorno, né, um retorno à casa do Senhor, um retorno a ter uma comunhão com o Pai, talvez um retorno, sabe, a você viver aquelas experiências que talvez um dia você já viveu na presença do Senhor, sabe? Você tendo aquela comunhão, aquela intimidade com o Pai, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim muito, sabe, incapazes, ou mesmo não somente incapazes, mas às vezes indignos de voltarmos ao relacionamento com o Pai, a estarmos na casa do Senhor. Nós queremos nos colocar à disposição nesse sentido também, né? Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 até as 18 horas, né? Você que talvez, poxa, eu preciso, sabe, ser ouvido, eu preciso ser ministrado por alguém, ou ministrada por alguém. Então, você pode ir lá, né? Você não precisa agendar ou telefonar, eu quero agendar. Não, você vai e aí chega ali na nossa secretaria, na nossa recepção, diz, olha, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento. Então, ali a nossa querida Marcinha, né? A Márcia vai passar para você essa ficha, você vai preencher, colocar todos os seus dados. E ali vai ter uma série de perguntas. Normalmente você leva um pouquinho de tempo para poder preencher essa ficha, porque tem uma série de perguntas que são muito importantes nesse processo de ajuda, né? Nesse processo de ministração. Então ali você vai preencher e vai deixar com ela.
essa ficha, depois nós vamos entrar em contato com você para então assim agendar o início, né, dessas ministrações, desse acompanhamento. Se você quer um acompanhamento mais técnico no aspecto de um psicólogo ou talvez um psicopedagogo, né, ou mesmo um fonoaudiólogo, ou talvez um acompanhamento através do coach, né, ou mesmo um atendimento quiroprático, né, através do nosso amado irmão, o Carlos. Então aí sim você pode ligar, você não precisa ir lá para isso, né? Você pode ligar e agendar. Agora, um acompanhamento espiritual, então é necessário que você vá até lá e preencha essa ficha de aconselhamento. Para atendimento psicopedagógico, né, que é através dos nossos psicopedagogos, então é necessário que você preencha também, né, você que é pai, né, mãe, então você preencha ali como se fosse uma anamnese, ou seja, perguntas básicas a respeito do seu filho, né, ou da sua filha, para que então também eles sejam depois chamados, né, os pais vão ser chamados para serem ouvidos e depois as crianças começam pelas ministrações. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas a partir de que idade meu filho pode ser atendido, pode ser ministrado? A partir dos 4 anos de idade. 4, 5 anos de idade já pode ser ministrados, né, quer seja um aspecto de ministração, de um atendimento mais técnico, não é, profissional, ou os atendimentos espirituais através dos nossos grupinhos infantis, onde eles vão receber ministrações espirituais, né? Tem os dois aspectos, né? Então, aí você também pode ir direto lá no ministério para você poder preencher essa ficha, né? E depois vai ser chamado então para o início desses grupinhos, né, de ministração. Já que nós estamos falando a respeito do atendimento psicológico e psicopedagógico, nós estamos divulgando o nosso dia no sítio, né, que nós estamos denominando ali o Day Camp, que é justamente um dia onde as crianças vão poder estar conosco ali no sítio, participando de ministrações, também jogos lúdicos e outros tipos de atividades ali, né, separados pelas faixas etárias, nesse dia 18 de julho, ali no sítio, no Greenpeace, em Contagem. Então já a partir das 7h30 da manhã vai ter ônibus saindo das dependências da igreja, da Lagoinha, indo para esse sítio, e ali vai ter então toda a alimentação, vai ter a parte das atividades, ministrações. Vai ser um tempo assim muito precioso. Então, provavelmente a sua criança, seu filho, talvez seu netinho, seu sobrinho, já vai estar de férias e então vai poder passar o dia lá conosco, com a nossa equipe. Vai ser assim, a nossa expectativa é de ser assim, um dia muito abençoado, né? Estamos gerando isso no mundo espiritual, a equipe toda dos nossos psicopedagogos e os outros voluntários que trabalham nessa área de ministração em crianças já estão assim sonhando com esse dia. Então nós queremos convidar você, entre em contato, também encaminhe seu e-mail ou telefone para lá e você vai ter todas as informações, o valor, assim, sabe, está sendo preparado com tanto carinho para você, para o seu filho, né? Eu creio assim que vai ser algo muito gostoso, muito jóia mesmo. Então se prepare nesse sentido, entre em contato que você vai ter todas as informações necessárias lá. Amém? Pastor Guerra, vamos aí para um outro ponto então, Sim. falando da nossa amada, sensata Abigail. Abigail. Tem eu acho que muito interessante, né, nesse item aqui, que é a responsabilidade pessoal, não é? Ele assumiu a responsabilidade do Nabal e explicou o mau comportamento dele. Quer dizer, ela tomou aquela responsabilidade para si e explicou o mau comportamento. Certo. Além dela abordar Davi, ela colocou para ele, explicou até o que quer dizer Nabal, não é? Que é o homem de Belial, você entendeu? Então colocou, não é, a explicação e explicou para Davi a atitude dele, já baseada no próprio nome, Sim. que já direcionava para a forma dele ser. E isso aí foi uma responsabilidade dela
como pessoa, que eu também ligo isso com a identidade dela, Certo. né? Com uma firmeza pessoal. Falou, não, eu preciso de explicar. Ela chegou para Davi, se prostrou, mas falou, agora eu vou te explicar o que aconteceu, quem, Incrível, né? de que pessoa que se trata, para depois eu falar com você o que eu quero. Foi Não uma é? verdadeira intercessora, né? Com certeza, Incrível, né? né? Ela tomou ali, né, o local de Nabal e explicou para Davi o que era ele para depois fazer o seu pedido. Não é? Muitas vezes nós temos que explicar. Que muitas vezes a gente fala as coisas, mas não explica o porquê daquilo que a gente está falando. Aham. Ou até comunica as coisas, mas não explica o porquê Sim. da gente comunicar. Até com o filho, né? Você fala não, mas não explica para o filho por que você Por está que falando não? não, né? É. Isso aqui é muito interessante. Eu acho que aqui na identidade, Aham. acho isso aqui muito forte. Claro. Né? A colocação dela e a forma que ela colocou, né? Tem uma outra coisa interessante nesse contexto, quando ela chega diante de Davi e fala, e se coloca, né? Assume, traz a responsabilidade para si e se coloca como culpada por não ter visto, Sim. né, os emissários de Davi. Exato. Então, ela, apesar dela ter, né, esclarecido quem era Sim. Nabal, mas ela não coloca uma responsabilidade sobre Nabal ou usa isso para justificar. Ela fala, a sua serva não viu os teus servos. É. Então, tipo assim, eu errei, porque eu devia estar atenta. Então, ela traz essa responsabilidade para ela. Por isso que aí eu coloco a questão pessoal. aqui, entendeu? Exatamente. Então, muitas vezes, a gente, né, para intermediar uma situação, o que a gente menos precisa fazer é procurar culpados. Sim. Isso. A gente não precisa procurar culpados. O que eu tenho que tentar é achar uma solução. Aham. Porque procurar culpados não resolve o não problema. não vai solucionar. De jeito nenhum. Né? E, Não. e Abigail, ela agiu com essa postura, né? Então, se tem alguém culpado, esse alguém sou eu. Pronto. E a minha culpa foi não ter visto, né, O pessoal quando você enviou e Sim. ter deixado eles terem tratado com Nabal. Eu poderia ter vindo antecipado e E resolvido o problema. resolvido essa situação, Então, né? Sem chegar. essa é uma questão extremamente relevante nesse contexto. Sim. Porque muitas vezes a gente desgasta tanto em ficar arranjando culpados ou arranjando desculpas Sim. e acaba não pensando numa saída, Exato. né? Mesmo que seja, como a gente já falou, uma saída arriscada. É arriscado. Mas é uma saída. Mas tem que tentar. Tem né? que tentar. Tem que tentar. Eu quero aproveitar e divulgar para você também duas outras atividades, vou dizer assim, que o Ministério Clínica Dalma vai ter e está desenvolvendo, e nós queremos assim convidar, estimular você a poder a participar. Do dia 13 ao dia 17 de julho, mês 7, né, nós, já está pertinho, nós vamos ter aí a nossa escola de restauração intensiva. Nós temos a extensiva, que tem duração de 2 meses, com aulas sempre na segunda e na terça-feira à noite. E nós vamos ter nesses dias, então, 5 dias, na forma intensiva. Então, o mesmo conteúdo que nós damos em 2 meses, nós vamos dar ou ministrar em 5 dias. Então, vão ser dias assim bem intensos, né, onde você vai ter aulas à tarde toda, depois à noite, e 2 dias dessa semana você vai ter aula pela manhã, à tarde e à noite. Então, realmente, assim, é uma carga bem intensa, né, de instrução, de ministrações, momentos ali ser impactado pela graça e favor do Senhor. Né? Então, todos nós 3 aqui, mais toda a equipe, né, que ministra, que dá aula, estarão lá. E é a oportunidade para você que de repente já estudou conosco, talvez você fez um módulo, você parou por alguma circunstância, então você pode fazer esse intensivo. Por quê? Porque a nossa escola ela é dividida em 3 módulos, né? O 1, 2 e o 3. Então, se você já fez o primeiro módulo, talvez extensivo, você pode fazer o 2 de forma intensiva, ou o 3, ou começar pelo 1, enfim, né?
vai ter essa oportunidade. Aí algumas pessoas estão perguntando assim, eu acho que já perguntavam vocês também, mas depois como é que vai ser? Tem o intensivo, o extensivo? Não, volta às aulas normais em agosto, não é? Por quê? Porque nós estamos sempre reservando julho e janeiro para esses intensivos. Então por que nós estamos fazendo o intensivo? Porque a gente recebeu, e normalmente a gente recebe, né, e-mails, pessoas que ligam, puxa vida, eu queria tanto fazer, mas eu moro lá no Tocantins, eu moro no Rio Grande do Sul, moro em outras cidades, ou até fora do Brasil, né, eu queria tanto fazer, acompanho vocês pela TV, então nós estamos justamente promovendo isso para você poder participar, você que é de fora, ou mesmo você que é aqui de Belo Horizonte, né, e tem essa disponibilidade de tempo também. E a outra coisa que eu quero divulgar para você é o nosso retiro, que é esse acampamento de final de semana, né, que vai acontecer no dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Exato, nosso retiro, que é aquele momento intensivo de ministração que acontece na sexta, no sábado e no domingo, né? Nós vamos estar ali também no sítio Greenpeace, em Contagem, justamente para termos esse tempo de ministrações ali, através de um louvor abençoado, né, assim, ungido, né, ministrações para o grande grupo. Nós vamos ter também as oficinas, que são esses workshops de temas bem específicos, as ministrações em grupos pequenos, com 5, 6, 7 pessoas. Então, prepare-se, agende, né, nós já estamos falando com antecedência para você poder já fazer a sua inscrição, porque graças a Deus nós temos tido uma procura, não é, grande, nós queremos que você não perca, então já sai na frente, faça sua inscrição, programas. Então 31 de julho, 1º de agosto e 2 de agosto, ali no sítio Greenpeace, em Contagem, amém? Voltemos então, pastor. Olha, só uma colocação aqui, deixar para as pessoas que vêm de fora, que nós temos um hotel ali pertinho da Central das Redes, né, que a pessoa pode ficar hospedada lá e facilita ela, né? É o hotel chamado Soft Inn, então ele está do ladinho da Central das Redes, do lado do Hospital Belo Horizonte, né? Então, se você, por exemplo, quer vir, né, para o acampamento ou mesmo para a escola de restauração, você pode entrar em contato, busca ali na internet Soft Inn, não é? Então está do ladinho da Igreja da Lagoinha e é só você entrar em contato, encaminhar uma mensagem e dizer, olha, eu estou indo para participar de um evento na Igreja Batista da Lagoinha, né, ou mesmo na Clínica Dalma. Então, existe um valor diferenciado, né, para essas pessoas que vão participar conosco ali. Então, vamos lá. Nós vamos agora para atitude despreendida, que quer dizer, focou inteiramente o bem-estar e o futuro de Davi. Que legal. Né? Então, a sabedoria aí, né, eu acho que ela focou, inclusive assim, em o que ela trouxe para eles, não é? Certo. Entendeu? Alimentação e tudo, né? Ela propôs para ele ali um bem-estar no sentido de alimentação, não é? E questão de futuro, né? Que eu creio que esse futuro, ela até participou dele, que ela casou com ele, né? Ela sem saber estava sem semeando saber. o próprio futuro, né? Ela estava semeando o próprio futuro. Acho que ele olhou né? e disse assim, essa é a mulher que eu sempre quis na minha Você vida. vê que Deus é tão bom que ele dá em duplo, né? Como fez com Jó lá, né? Tudo em duplo, né? Eu estava pensando assim, uma coisa, eu acho que ela também ela foi como, participou de um resgate, né? Sim. Uma resgatadora também, né? Foi Com usada certeza. como uma resgatadora, né? Ou seja, dessa reconciliação. Essa palavra, eu gosto tanto dessa palavra reconciliação, né? É muito bom. E tanto a gente olhando o sacrifício de Jesus, ou seja, a obra de Jesus aqui, né? Nos reconciliou com o Pai, ela ali se reconciliando ou sendo esse agente de ponte, né? Deixa eu ser a ponte para que esse lado e esse lado possam se encontrar nesse processo. Estou lembrando daquela historinha que você contou do cara que construiu uma ponte. Como é que foi? Conta para nós, eu acho tão tremendo. Que ele, né, o cara, ele morava de um lado do rio e o irmão dele tinha uma fazenda do outro lado. E eles brigaram. Aí ele chamou um marceneiro para construir uma cerca no rio, separar bem. Separar tudo. Ele não queria nem ver o irmão do outro lado. Ele falou, vou na cidade, a hora que eu voltar eu acerto com você.
E quando ele voltou, estava construída uma ponte. Olha que legal. E o irmão já estava lá no meio da ponte. Esperando ele. Aí ele falou, só cabe você subir e ir até o meio da ponte e reconciliar com seu irmão. Bacana. Então ele fez uma ponte de reconciliação. Tremendo. Esse carpinteiro era Jesus. Ei, glória. Oh, aleluia. Que destruiu a benção. barreira de inimizade. Destruiu a barreira de A inimizade. intenção do Glória a irmão Deus. era colocar um muro, uma cerca para definir a separação. Mas o Senhor, ele vem e ele Lindo, né? reconstrói, né? É muito interessante quando, na conversa de Abigail com Davi, e essa perspectiva de futuro, e como que ela vem Sim. e coloca isso diante de Davi. Sim. Como a gente já falou, nesse momento Davi ainda não era rei, mas Abigail sabia que estava sobre Davi uma unção, que era a unção e o propósito de Deus para que ele reinasse depois de Saul. E ela então fala com Davi a respeito desse futuro de Davi. Então ela chega, ela traz aquilo que supre a necessidade momentânea de Sim, Davi, com certeza. que era o alimento, a provisão momentânea, mas ela, quando ela chega e coloca isso diante de Davi, ela dá a Davi uma projeção do futuro de Davi, do chamado de Deus para a vida de Davi, reconhecendo a unção de Deus que estava sobre Davi. Então, é extremamente importante a gente frisar isso, que no exercício da sensatez, nós não podemos perder essa visão de futuro, essa conexão com aquilo que nós temos lá na frente. Então, ser sensato não significa ser imediatista e nem ser aquela pessoa que pensa apenas naquele momento, apenas naquela circunstância daquela hora, mas também desenvolver essa visão de futuro. E é aquilo que a gente falou, plantando hoje, no futuro, Colhe, né? Inclusive no seu próprio futuro, porque Exato. ela não sabia que ela estava semeando no seu próprio futuro. Ela não sabia, né, que Deus tinha preparado para Deus tinha ela. preparado para ela. E a gente não sabe, né, o que Deus tem pra gente. Ah, né? Sim, Agora eu tenho Verdade. que plantar. com certeza. Diferente saber o que Deus tem. E eu sempre tenho que pensar que Deus tem o melhor. Claro. Né? O pensamento tem que ser. A gente vai, eu creio que ela foi com o pensamento assim, que o melhor viria para ela. Não sabe como. Com certeza Mas ela não que foi com vem, essa vem. intenção, né? Lógico Mas, que não. ela foi em obediência ao Senhor, Sim, né? Foi com certeza. ser usada como Como um canal de reconciliação. entre E Deus ela e teve, né, o prêmio dobrado, né? Tremendo. Que ela, né, Deus deu ela aquilo. E eu vejo aí, né, o Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida daquele que planta, né? Plantar, vai colher. Isso aí. Aí tem uma coisa, né? Tem aquele fruto, aquela coisa que nós colhemos imediatamente, porque ela voltou para casa Sim. e Davi voltou, Aham, né? com Então certeza. não houve aquilo que já estava destinado, que era a morte. Aham. E depois ela colheu aquilo que estava por vir. Então, dois níveis de colheita. Uma que é a colheita imediata, Sim. a outra que é a colheita futura. Sim. Então, a gente, quando tem, né, esse foco no futuro, a gente vai colher das duas E maneiras. Deus, ele recompensa, né? A atitude de humildade, né? E a gente vê aqui a questão até da identidade dela nesse sentido de voltar e depois ela ser recompensada, né? Eu creio que quando ela voltou, né? Ela voltou assim, achando que ia continuar com o marido e tudo certinho. De repente, Deus faz um rebuliço na vida Sim. dela. Não é? E a gente vê, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, olha, eu falo para você, Deus pode fazer um rebuliço na sua vida e mudar as coisas na sua vida de um dia para o outro. Completamente. Não é? Muitas vezes você desanima, né? Ela voltou aqui para continuar a vida dela com normalidade e de repente Deus fez um rebuliço pela atitude. Agora, qual atitude que você está tomando diante da circunstância que você está passando? Não é?
Você está sendo uma pessoa sábia, não é? Que está tomando a atitude certa, ou está sendo uma pessoa aí sem juízo, não é? Uma pessoa que está pensando diferente, pensamentos negativos, não é? Seja sábio e você vai colher. É interessante, Guerra, isso que você está falando, porque muitas vezes quando demora a vir uma resposta, quando a gente acha assim, poxa, Deus esqueceu, né? O Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor está ouvindo o meu esforço, e aí chuta o balde, sabe uma coisa? Não vou mais esperar, está demorando demais, não é? E aí acaba abreviando situações que de repente já estavam na iminência de acontecer, jogando a toalha, né? Sim, com certeza. E colocando os pés pelas mãos e perdendo uma oportunidade tremenda. Perde mesmo, né? De Deus. E nós temos que entender, não é porque Deus está demorando, porque Deus não ouviu a minha oração, não. É porque Deus está preparando o melhor. Ela jamais saberia que um dia viria a ser a esposa do rei. Né? Não tinha condições. Né? Então, mas isso tudo houve um tempo, houve um processo de situações que precisavam acontecer, tanto no mundo espiritual quanto no natural. Não é? Então, assim, puxa, Deus esqueceu, está demorando, eu já estou cansado. Olha, Deus está fazendo, né? Deus está trabalhando. Né? Jesus falou, olha, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, então essa é uma questão importante que a gente quer deixar para você não perder essa perspectiva de que Deus tem o melhor. Né? Eu queria Vamos mais colocar um ponto, o item nosso 7 tempo aqui já está avançando. Que fala assim, aproximação sincera. Pediu diretamente a Davi para perdoar Nabal. É a questão do que você colocou do intercessor. Do intercessor. Então, ela pediu, perdoa esse homem que é homem de Belial. Né? Então, não intente o mal contra ele nem contra a sua casa. Né? Então, essa é uma questão que a gente já bateu aqui, a gente pode até ver uma próxima, da intercessão. Raciocínio rápido. Sugeriu que Davi não seria bom se uma matança pesasse em sua consciência. Raciocínio rápido, é você definir a coisa em segundos. Em resumo, quem é que pode decidir sobre esse negócio? Quem tem o poder de resolver esse negócio? É o rei? Vamos lá no rei. Não vamos intermediar com um amigo do rei. Não, vamos direto. Direto ali para solucionar, né? E definir, né? Eu acho isso interessante. A pessoa raciocinar, pensar rápido e solucionar ali. E vem, né? E o próprio Espírito Santo, ele nos traz, né, a mente, aquilo que a gente deve direcionar, né? Guerra, é difícil a gente contrapor a um argumento que realmente faz sentido. Né? E esse argumento de Abigail, ele fez realmente sentido para Davi. Né? Então, para que o rei vai sujar as suas mãos? Com sangue? Com sangue? Vamos resolver esse negócio? Não há necessidade. Amém, glória a Deus. Nós estamos já caminhando para o final do nosso programa. Né? Nós queremos então orar, né? Pedir para que hoje você experimente essa unção dessa graça vindo sobre o seu coração de ser uma pessoa sensata, né? Bom siso, alguém responsável. Não é? Então nós queremos orar com você. Feche seus olhos onde você estiver e acompanhe a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida de cada um dos nossos telespectadores. Sim. Tanto os que estão assistindo agora ao vivo, aqueles que vão assistir na nossa programação, talvez reprisada. Em nome de Jesus, que a graça e o favor do Senhor alcance a cada um e que possam experimentar essa dose superabundante do Senhor de graça, de equilíbrio, de sensatez em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas. Amém. Traga sabedoria a eles. No nome precioso de Jesus nós oramos e te agradecemos pelos frutos e os feixes que serão colhidos no nome de Jesus. Obrigado pela sua participação, também obrigado pela sua audiência. Né? Um tempo tão precioso aqui juntos. Louvamos a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua descendência. É a Rede Super o quê? Inspirando você. Tchau.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.